Olá, seja bem-vindo ao Curtas Matemáticos. O vídeo de hoje é sobre regra de 3 composta. Caso você ainda não tenha assistido o vídeo sobre regra de 3 simples, clique aqui e fique por dentro de como funciona essa regra matemática, ok? Então vamos lá. A regra de 3 composta, assim como a regra de 3 simples, nos ajuda a descobrir a incógnita de uma determinada grandeza através de uma relação de proporção. Mas a diferença entre as duas é que na regra de 3 composta, nós teremos mais de duas grandezas envolvidas. Entendeu? Não? Então vamos ver um exemplo para você conseguir pegar essa mensagem. Se são necessárias 8 horas para que 20 caminhões descarreguem 160 metros cúbicos de areia, quantos caminhões seriam necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia num prazo de 5 horas? E aí, tem alguma ideia de como resolver esse problema? Bom, para que possamos resolvê-lo, usaremos uma regra de 3 composta, executando alguns passos na seguinte ordem. Primeiro passo: montar uma tabela de linhas e colunas, colocando as grandezas nas colunas. Segundo passo: colocar os valores das grandezas, inclusive a incógnita do problema, nas linhas de suas respectivas colunas. Terceiro passo: na grandeza onde se encontra a incógnita, adotar uma seta para baixo, por exemplo. Quarto passo: colocar uma seta em cada uma das duas outras grandezas. Bom, nesse passo devemos nos atentar para o sentido dessas setas. O sentido delas vai depender de uma análise de proporção entre as grandezas onde se encontra a incógnita e a grandeza na qual você quer colocar a seta, certo? Com essa análise, poderemos saber se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se a grandeza que você analisou for diretamente proporcional com a grandeza da incógnita, você adotará a seta para o mesmo sentido, ou seja, para baixo. E se a grandeza for inversamente proporcional, você adotará a seta para cima. Vamos ver por que as setas de nosso exemplo ficaram dessa forma. Devemos pensar por partes. Vamos começar pensando nos caminhões de areia e nos metros cúbicos de areia. E o tempo em horas devemos imaginar que estará fixo. Então, com 20 caminhões, descarregamos 160 metros cúbicos de areia. Para descarregarmos 125 metros cúbicos de areia, vamos precisar de mais ou de menos caminhões? Lembre-se que as horas agora estão fixas. Bom, vamos precisar de menos caminhões, certo? Isso quer dizer, então, que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. E por isso, as duas setinhas delas ficam indicadas para o mesmo sentido. Agora vamos analisar o tempo em horas e a quantidade de caminhões. Mas antes, veja só uma observação. A grandeza que contém a incógnita é que você deve sempre usar com as outras, porque ela é referência inicial, ok? Então vamos comparar o tempo com caminhões de areia e deixar o volume de areia fixo agora. Se com 20 caminhões descarregamos uma certa quantidade de areia em 8 horas, para fazermos o mesmo serviço em 5 horas, que é um número menor de horas, vamos precisar de mais ou de menos caminhões? De mais caminhões, não é mesmo? Quer dizer que o tempo e a quantidade de caminhões são grandezas inversamente proporcionais. Agora, vamos para o nosso quinto passo: montar razões entre os valores das colunas. Sexto passo: inverter a razão da grandeza que é inversamente proporcional. Você pode estar se perguntando o porquê dessa inversão. Bem, essa inversão ela é feita para que a razão analisada fique diretamente proporcional à razão da incógnita.
As setas nada mais são do que símbolos que nos ajudam a identificar essa questão da proporção, entendeu? Então vamos continuar. Sétimo passo: igualar a razão que contém a incógnita com o produto das outras duas razões. E finalmente o oitavo passo, que é resolver a equação. E pronto! Seguindo esses passos, você conseguirá encontrar o valor da incógnita e assim resolver o problema. Agora vamos à resolução desse nosso exemplo. 20 sobre x é igual a 160 sobre 125, multiplicado por 5 sobre 8. Note que 5 sobre 8 foi invertido devido à seta contrária. 20 sobre x é igual a 800 sobre 1000. 20 sobre x é igual a 0,8. X é igual a 20 sobre 0,8. X é igual a 25. Logo, em 5 horas serão necessários 25 caminhões para que 125 metros cúbicos de areia sejam descarregados. Então, se você gostou, inscreva-se no nosso canal, curta nosso vídeo e compartilhe com seus amigos. E eu te vejo no próximo Curta Matemático. Até lá!